Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso próximo tópico do vídeo do nosso curso de Geometria Analítica, e hoje falaremos sobre reta e plano. Essencialmente a ideia é, para cada reta e para cada plano do espaço, associaremos uma expressão algébrica para esses objetos, tá? Então, antes de falar sobre reta e plano, nós falaremos sobre sistemas de coordenadas. Então, a ideia será para cada ponto do espaço associar três números reais ordenados, ou seja, uma tripla de números reais. Isso, para cada ponto, uma tripla de números reais será associada. Muito bem, e como faremos isso? Então, antes de falar de reta e plano, sistemas de coordenadas. Então, qual que é a ideia? Fixamos um ponto e uma base de V3. Então, fixado um ponto do espaço e uma base de V3. Então esse aqui é a base, uma base de V3. Então, seja este par, seja um ponto e uma base de V3, é chamado um sistema de coordenadas O e é chamado um sistema de coordenadas do espaço de E3, né? É um sistema de coordenadas. É claro que você tem infinitos sistemas de coordenadas. Se trocado o ponto e a base, ou trocado a base ou o ponto, você tem um novo sistema de coordenadas para o espaço. Então é um sistema de coordenadas para E3. Então sempre que aparecer essa nomenclatura, é isso, fixamos uma base e um ponto do espaço. No caso especial em que essa base é ortonormal, nós já vimos essa noção algumas aulas atrás. Então no caso que essa base for ortonormal, esse sistema de coordenadas será chamado um sistema de coordenadas ortogonal. Então, se a base é ortonormal, se os vetores são ortogonais 2 a 2 e comprimento 1, então esse sistema de coordenadas é chamado um sistema de coordenadas ortogonal para E3. Então é isso, sempre que aparecer essa nomenclatura, um sistema de coordenadas, é isso, fixado, ou seja, significa que fixamos um ponto e uma base de V3. Em particular, para cada ponto P, associamos uma tripla de números reais, x1, y1 e z1. Vamos até fazer assim já, vai? Economizar tempo. Que é um abuso de notação, né? P não é igual a essa tripla, mas significa o quê? Que estamos associando ponto P a esses três números reais. E quem que esses três números reais? Onde
x1, y1 e z1 são exatamente as coordenadas do contrário, onde o AP, ou seja, consideramos o vetor OP, quem que é O? O é o ponto fixado do espaço, tá? Então fixado o O, e para cada ponto do espaço consideramos este vetor OP, e esses números associados ao ponto são as coordenadas deste vetor na base E. Então, isso daqui é um conceito que já tínhamos discutido algumas aulas atrás e nas atividades presenciais. Então, essa é a ideia, né? Então, fixado um sistema de coordenadas, um ponto e uma base, chamamos esse cara aqui de sistema de coordenadas. Esse daqui é chamado de origem do nosso sistema de coordenadas, o ponto fixado, tá? Deveria ter escrito aqui, mas O é a origem do sistema de coordenadas. Não cabe aqui, mas O é a origem do sistema de coordenadas. E a brincadeira vai ser essa: para cada ponto associamos uma tripla de números reais, onde esses números reais são exatamente as coordenadas do vetor OP na base E, tá? E esses três números aqui chamados de coordenadas de P em relação ao sistema de coordenadas sigma. Então, essas tripla aqui são as coordenadas, são chamadas de coordenadas de P em relação ou no sistema, vamos simplificar, coordenadas de P no sistema de coordenadas. No sistema de coordenadas sigma. Eu coloquei uma igualdade aqui, tá? Mas é um abuso de notação, mas faremos isso, né? Então, para cada ponto do espaço, estamos associando três números reais, uma tripla de números reais, em que essa tripla de números reais é determinada justamente por esse vetor OP. Okay? Um fato já interessante, alguns inclusive já usaram em alguns exercícios, mas aqui está a justificativa, ou seja, então primeiro fato é que se você pega dois pontos, então não vou ficar escrevendo isso toda hora, mas fica entendido que está fixado no sistema de coordenadas. Então sigma fixado. Então, dados dois pontos A com coordenadas em relação a esse sistema, sendo x1, y1, z1, e B um outro ponto com coordenadas x2, y2 e 2. Lembrem, essas coordenadas significa isso. Então, deixa eu fazer uma representação aqui. Você tem um espaço, fixamos uma base e um ponto. Aí você olha dois pontos agora, A e B. Pontos. Ok? Dois pontos aí do espaço. Então a pergunta seria quem seria o vetor AB, né? Ou seja, quais são as coordenadas do vetor AB em relação a esse sistema de coordenadas. Então, ou seja, como é que eu determino este vetor aqui, AB? Então AB é você pegar as coordenadas deste ponto menos as coordenadas do ponto A, tá? Então aqui seria x2 menos x1. Em outras palavras, né? As coordenadas dos pontos determinam as coordenadas do vetor AB.
x2 menos x1, y1, y2 menos y1. As coordenadas do último, né? Menos as coordenadas do primeiro. Z2 menos Z1. E qual que é uma ideia aqui da justificativa? Então, de fato, vou colocar aqui uma ideia da demonstração só. Né? A ideia é a seguinte. Temos o vetor, queremos descrever este vetor AB, tá? Então a ideia seria olharmos o vetor OA na verdade é o vetor AO, né? Mais OB. E aí entendermos como é que essas coordenadas do vetor AO, OB estão em relação à base E, tá? Essa aqui é a ideia. Então aqui note que aqui é as coordenadas do vetor em relação à base E, né? Não vou ficar carregando a anotação, tá? Mas é só para ilustrar, mas durante o curso isso daqui vai ser suprimido. Então, vamos lá. Então de fato pode ser aqui. Então temos que o vetor AB ele se escreve como o vetor AO mais OB, ok? Então que é AO mais OB. Por que fizemos isso? Justamente para aparecer esses números que conhecemos, que foram fornecidos, né? Ou seja, temos a coordenada de A e do ponto B. Agora, as coordenadas do vetor OB, por definição, ou seja, da maneira que está associada, são essas daqui. Então, as coordenadas do vetor OB, aqui o sigma, a gente não disse, né? Mas O é a origem e aqui você tem uma base E. Então as coordenadas do vetor AB são essas daqui em relação a essa base. Então AO, podemos escrever isso como menos, ou seja, o oposto de OA, mais OB, que só estamos brincando. Aí podemos trocar, né, comutativa, soma de vetores, como já vimos aí algumas aulas atrás, mais menos OA. Agora, as coordenadas do vetor AB em relação à base E são dadas por isso. As coordenadas de OB, da maneira que foi associada às coordenadas de ponto de vetores, são dadas por essas. Né? Então, OB, as coordenadas dele em relação à base E é justamente essa. E as coordenadas de OA menos OA, quem que é? X1, Y1, Z1, né? Ou seja, as coordenadas desse ponto estão relacionadas com as coordenadas do vetor OA. Então aqui é menos X1, tem um menos aqui, né? Menos Y1, menos Z1. Aqui em relação à base E. E aí, finalmente, o vetor AB as coordenadas do vetor AB são dadas por isso, né? X2 menos X1. Aqui estamos somando coordenadas de um vetor em relação à base E. Já vimos isso, o que significa somar coordenadas a coordenadas. Então, y2 mais menos y1, que fica então só y2 menos y1, z2 menos z1. Ok? Que era justamente aquilo que queríamos justificar.
Muito bem. Então é isso. Você já fixar no sistema de coordenadas, você tem as coordenadas dos pontos, você tem as coordenadas do vetor determinado por esses pontos. O próximo passo, eu não me lembro se nós já definimos isso, mas seria a noção de soma de um ponto com um vetor, tá? Então vamos aqui só definir, encontrar uma expressão para ela, em termos dessa brincadeira que acabamos de fazer. Então, dado um ponto qualquer do espaço, então dado P, um ponto, e V um vetor qualquer, e V um vetor. Então a soma, ou seja, a soma do ponto P mais o vetor V, esse daqui é um ponto, ok? Que tal que PQ é exatamente o vetor V. É um representante o vetor V. Então essa é a definição. Ou seja, você pega um ponto e um vetor. O que é isso? É um outro ponto em que este ponto com o P determina o vetor V. Ou seja, PQ é exatamente o vetor V. Só fazer uma figura aqui, né? Provavelmente falamos já sobre isso, mas estou só relembrando. Acabamos não usando tanto. Mas como é que é a figura? Você tem um ponto P, temos um vetor V. E vamos somar esse ponto com esse vetor. Então quem que é isso? É um ponto Q. É mais ou menos aqui assim. De modo que este segmento orientado é um representante para o vetor V, tá? Em outras palavras, PQ possui a mesma orientação, possui a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento de que V, ok? Muito bem. O segundo fato, com aquela noção de sistema de coordenadas, seja dado um ponto P, então dado um ponto com coordenadas x1, y1, z1 e V um vetor com coordenadas A, B, C. Não estou mais escrevendo, mas fica subentendido que, ou seja, quando escrevemos isso, está fixado num sistema de coordenadas, ou seja, está fixado uma origem do sistema e uma base. Então esse cara aqui é as coordenadas do ponto, e essa daqui são as coordenadas do vetor V em relação à base fixada no sistema de coordenadas, tá? Então dado A e V, então para qualquer lambda, então para qualquer número real, ou seja, que o ponto P mais lambda V, por definição, acabamos de relembrar, isso é um ponto Q, ok? Então isso daqui vai ser um ponto e sabemos quem que é as coordenadas deste ponto, se conhecermos as coordenadas do ponto A, aqui. Se conhecemos as coordenadas do ponto A e do vetor V, então temos as coordenadas deste ponto aqui. Quem que é? É x1 mais lambda
que multiplica a primeira coordenada dele é y1 mais lambda b, z1 mais lambda c, a terceira coordenada deste ponto, tá? Muito bem. Fica para casa justificar isso, tá? Então fica aí para casa a demonstração, mas a ideia é o que? Ou seja, este cara aqui é um ponto que vai ter umas coordenadas, chamar assim de x, y e z, ok? Ou seja, aqui é a ideia, né? Fica aí para casa. Então, isso é um ponto, você pode supor que ele tem coordenadas, então, x, y, z, em relação ao sistema de coordenadas fixado. O que queremos saber é quanto que vale x, y, z em termos de x1 e de a. Depois y em termos de y1 e b e assim por diante. Ok? Então, se Q possui essas coordenadas, isso é equivalente a dizer, então logo o vetor aqui é igual a lambda v, né? Então aqui já estou fazendo, então vamos fazer, vai, fica para casa não. Então se Q possui coordenadas x, y, z, então pela definição de um ponto com o vetor, temos que Q, aqui só para ficar mais claro, ou seja, se o Q é isso e a mais lambda v é o ponto, né, Q, então pela definição de ponto mais um vetor, significa que o vetor AQ é igual a lambda v. Então AQ é igual a lambda v, ou seja, as coordenadas deste vetor foi aqui, né? Foi o primeiro resultado, ou seja, que dizia exatamente quem são as coordenadas deste vetor em relação à base fixada do sistema de coordenadas. Então quem que é isso? É pegar as coordenadas de Q menos as coordenadas de A. Coordenadas de Q é isso, e coordenadas de A é essa, né? Então ficaria x menos x1, y menos y1 e z menos z1. Isso daqui tem que ser igual às coordenadas de lambda v, tá? Mas coordenadas de lambda v é essa, né? Então isso daqui é lambda a, lambda b, lambda c. Portanto, como essas são as coordenadas, ou seja, essa tripla é as coordenadas deste vetor e essa daqui é as coordenadas desse vetor. Como os dois vetores são iguais, então suas coordenadas têm que ser iguais, tá? Então logo temos que x menos x1 é igual a lambda a, y menos y1 é igual a lambda b, e z menos z1 é igual a lambda c. E com isso obtemos o que queríamos, né? Porque vamos obter que x é igual a x1. Aqui é números reais, tá? Ou seja, x, x1 e lambda a são todos números reais, então podemos operar com eles de maneira usual. Ou seja, encontramos que x é isso, o y
Mesma coisa, né? Y1 mais lambda B. E finalmente Z e Z é igual a Z1 mais lambda C. E era isso que queríamos mostrar, né? Lembra que x, y e z eram as coordenadas do ponto Q, onde Q era exatamente este ponto. Então, ou seja, x é igual a isso, ou seja, as coordenadas deste ponto é dada por isso, né? Que é o que queríamos mostrar. Muito bem. Com isso, terminamos essa parte de coordenadas. Nas aulas, nas atividades presenciais, discutiremos alguns exercícios e exemplos, tá? A ideia agora é falar sobre retas, ou seja, equação de reta e logo em seguida de plano. Vou apagar aqui já. Vamos lá, retas. Então, qualquer brincadeira, ou seja, consideraremos uma reta, seja um objeto geométrico, e a esse objeto geométrico associaremos uma equação algébrica que depende somente de alguns objetos. E, na verdade é só um ponto e um vetor paralelo a essa reta, ou seja, com um vetor paralelo à reta e um ponto dessa reta, você tem todos os pontos dessa reta descritos por esses dois objetos. Essa é a ideia, tá? Através de uma expressão algébrica. Então, vamos lá. Então, dada uma reta no espaço, então dada reta, uma reta R, vamos definir antes um objeto, definimos então dada uma reta R, dizemos que o vetor não nulo é um vetor diretor de R, é um vetor diretor de R se ele for paralelo à reta R, ok? Ou seja, qualquer representante de V, ou seja, qualquer segmento orientado que é um representante de V é paralelo à reta R. Note que, observe que a reta R é um objeto geométrico, tá? Do espaço, e o vetor V é obtido por aquela relação de equivalência, de equipolência, né, entre segmentos orientados. Então, quando estamos dizendo aqui que V é um vetor paralelo de R, significa que qualquer representante de V, ou seja, qualquer segmento orientado que é um representante de V, é um segmento paralelo à reta R. Então essa é a ideia. Ou seja, então dado uma reta R, dizemos que um vetor não nulo V é um vetor diretor de R, se V é paralelo a R. Muito bem. Então essa é toda uma figura aqui para representar. Ou seja, então aqui temos um representante de temos aqui um representante de V
E note que ele não é único, tá? Ou seja, um vetor diretor de uma reta não é um único vetor, né? Qualquer outro aqui, né? Poderíamos olhar este vetor aqui, U. Os desenhos estão tão bem feitinhos, mas... Fazer aqui, vai. U, poderíamos ter esse W aqui. Ou seja, tem infinitos vetores diretores uma reta, tá? Muito bem, então essa é a noção, né? Dada uma reta, um vetor é um vetor diretor de R se for paralelo à reta. E com isso, para cada dado um ponto da reta, então se A é um ponto de R, então seja, fixado um ponto aqui dessa reta, então teremos que um outro ponto, ou seja, que um ponto X é um ponto de R, então temos que X, podemos fazer aqui já, vai? Então X pertence à reta R, isso é equivalente a dizer, ou seja, então um ponto X vai pertencer à reta, isso é equivalente a dizer que este vetor, ou seja, o vetor AX, é paralelo ao vetor B. Então, C e somente C, o vetor AX é paralelo ao vetor, a um vetor diretor da reta, né? Ao vetor diretor da reta B. Isso é equivalente a dizer, vimos lá em algumas aulas atrás, que isso é equivalente a dizer que o vetor AX é múltiplo do V, né? Então, isso é somente equivalente a dizer que AX para algum lambda real. E pela definição de soma de um ponto com um vetor, isso é equivalente a dizer que x é o ponto obtido pela soma do ponto A mais lambda V. Ok? Essa é a ideia, né? Ou seja, essa é a brincadeira. Temos uma reta, escolhe um ponto qualquer aí dessa reta e um vetor paralelo a essa reta, ou seja, um vetor diretor, né? Foi isso que começamos, ou seja, fixado uma reta, um ponto e um vetor diretor. Com isso você consegue descrever todos os pontos dessa reta. Ou seja, quem são esses pontos? São os pontos que satisfazem uma expressão desse tipo. Ou seja, são os pontos que satisfazem uma expressão desse tipo, onde lambda aqui é um número real. Variando, né? Ou seja, para cada número real que você varia, você encontra um ponto x de modo... desculpa, então para cada lambda aqui, conforme você faz o lambda variável, você vai encontrando pontos da reta F. Nós fizemos isso em algum exercício, alguma coisa muito parecida com isso, tá? Pelo que eu me lembro. Essa expressão é chamada de equação vetorial da reta R, tá? Então, x é chamada de uma equação vetorial
vetorial de R. É claro que você não tem uma única equação vetorial para a reta R, né? Ou seja, aqui escolhemos um vetor diretor e um ponto da reta. Com isso obtemos todos os outros pontos, mas poderíamos ter escolhido outro ponto e outro vetor diretor. Tá? Encontraríamos este objeto geométrico, ou seja, toda a reta R, mas essa expressão não seria a mesma, né? Ou seja, essa expressão aqui. A notação que utilizaremos, e aparece geralmente no livro, é isso, tá? Reta R é o conjunto dos pontos X que são descritos dessa maneira. Legal. Aqui por enquanto ainda não falamos nada de sistema de coordenadas, né? Ou seja, dado uma reta, um vetor diretor, temos essa expressão que determina todos os pontos da reta R. E agora fixado um sistema de coordenadas, então se sigma no sistema de coordenadas, então quero ver, né? Sistema de coordenadas e A, ou seja, o ponto da reta nesse sistema de coordenadas é dado por x1, y1, z1 e V em relação à base do sistema de coordenadas é dado por A, B e C. Então, a reta R é descrita, ou seja, os pontos de R, foi aquela brincadeira que fizemos, né? Ou seja, os pontos de R são descritos dessa maneira, né? Então, X é igual a x1 mais lambda A podemos até fazer assim, tá? Vai fazer com calma. Ou seja, qualquer ponto da reta R é descrito dessa maneira, né? x1 mais lambda A, x2 mais lambda B, x3 é comum fazer assim, tá? Tenta manter a notação do livro, que x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto da reta que você conhece, um ponto que você escolheu, né? Então os pontos, ou seja, qualquer outro ponto da reta é descrito dessa maneira, né? x0 mais lambda A, y0 mais lambda B e z0 mais lambda C. Então todos os pontos da reta R são descritos dessa maneira, com lambda variando nos números reais. E outra maneira de escrever isso, ou seja, x pertence, seja um ponto com coordenada x, y, z pertence a R, a reta R, é equivalente a dizer que este ponto é descrito dessa maneira, né? x0 mais lambda A, y0 mais lambda B. Ok? Tô colocando as coordenadas aqui. E z é igual a z0 mais lambda C.
C. E aqui em que lambda varia nos números reais, né? Claro que a gente não vai ficar repetindo aqui cada um deles, né? Mas é isso. Então, notem que aqui aparecem as coordenadas do ponto, né? Que você conhece, ou seja, o ponto que você escolheu. A gente tem as coordenadas do ponto da reta que fixamos, o A. E aqui aparecem as coordenadas do vetor diretor, de um vetor diretor da reta R. E o lambda aqui é o parâmetro, né? Ou seja, conforme você vai variando o lambda, você encontra todos os pontos da reta R, né? Ou seja, os pontos da reta são descritos por uma expressão desse tipo, com lambda variando. Então, essa expressão de R é chamada de equação paramétrica da reta R. Paramétrica no sentido que esse parâmetro lambda, né? Aqui você tem a expressão, ou seja, você tem o lambda variando, encontrando todos os pontos x, y, z. Ou seja, o lambda é um parâmetro. Então, a equação paramétrica de R. Ou seja, você tem duas equações. Uma equação que é vetorial, né? Você só depende de um ponto em um vetor diretor, e a expressão é dada em termos de uma expressão vetorial. Aqui não, né? Chamada, que é uma expressão algébrica, no sentido que x, y e z são números reais fixados, a, b e c também números reais, e você está variando esse lambda. Para cada lambda que você varia, você vai encontrando os números reais. E esses números reais que você encontra são as coordenadas de pontos da reta R, tá? Muito bem. Já aproveitando, utilizando então se A, então aqui já temos duas, né? Equação vetorial, equação paramétrica, e vamos falar sobre a equação simétrica. Depois vamos fazer um exemplo, tá? Para ilustrar essas. Métrica de R, ela está definida quando o A, B e C são não nulos, tá? Então, se A, B e C são não nulos, B e C são não nulos, a ideia, ou seja, é isolar o lambda, tá? Então, um ponto pertence a R, se somente C, x, esse ponto menos x0 dividido por A, tem que ser igual a y menos y0 dividido por B, e z igual a z menos z0 dividido por c. Ou seja, isolamos o lambda em cada uma dessas equações e igualamos, ou seja, o que vão ficar com lambda, lambda e lambda. Então as três expressões aqui têm que ser iguais, tá? Então x menos x0 sobre A, isso é igual a y menos y0 sobre B, igual a z menos z0 sobre c, ou seja, uma equação desse tipo. Ou seja, notem que x0 e a, y0b e z0c são números dados, ou seja, você conhece, né? As primeiras, ou seja, x0, y0 e z0 são coordenadas de um ponto da reta que você conhece. A, B e C são coordenadas de um vetor diretor
da reta que você escolheu. Então aqui você encontra x, y, z, né? Então este cara aqui é chamada de equação simétrica de R. De equação simétrica de R. Vamos fazer um exemplo ilustrando todas essas expressões para reta. Antes, só um comentário, né? Ou seja, nós vamos fazer isso, mas é legal, por mais que é simples o exemplo, mas visualizar isso, né? Ou seja, você tinha um objeto geométrico que era uma reta, e para esse objeto geométrico, com as definições e objetos que trabalhamos até agora, definimos uma equação algébrica, ou seja, aqui é uma expressão algébrica. Então, para aquele objeto geométrico está associado uma expressão algébrica, tá? Eu acho que eu já falei isso, mas quem é uma das principais pessoas que motivaram essa brincadeira, né, de associar para cada objeto geométrico uma expressão algébrica, tudo isso começou com René Descartes, matemático francês, filósofo também. Ele tem algumas frases aí bem famosas de filosofia. Então vale a pena vocês darem uma pesquisadinha quem que foi René Descartes. Vamos lá, um exemplo para ilustrar. Inclusive o plano cartesiano que aparece lá no ensino médio já é em homenagem não, né? Vem do Descartes, né? Um exemplo, vai. Então, suponha que temos fixados aí dois pontos, menos 7, 1 e 3. E aí a brincadeira será escrever uma equação, ou seja, uma expressão para todos os pontos da reta determinado pelos pontos A e B, tá? Então determine uma equação vamos simplificar aqui. Então a reta R vamos lá, então, por exemplo, como é que calculamos um vetor diretor de R? Deixa eu fazer uma figura aqui, só para ir ilustrando. Vamos lá, você tem uma reta e queremos determinar alguns objetos aí que já acabamos de definir. Então, quem seria um vetor diretor de R, né? Só uma observação, quando escrevemos isso, se entende que está fixado um sistema de coordenadas, tá? Ou seja, 1, 2 e 3 são as coordenadas de A nesse sistema de coordenadas fixado. Vamos lá, quem que seria então as coordenadas de um vetor diretor, né? Ou seja, quem que seria um vetor diretor de R? Por exemplo, o vetor AB, ok? O vetor AB é um vetor paralelo à reta R e sabemos quem que é as coordenadas deste vetor em relação à base do nosso sistema de coordenadas. Então o vetor diretor seria o vetor AB. E quem que é as coordenadas disso? Foi a primeira parte do vídeo, né? Ou seja, as coordenadas de B menos as coordenadas de A.
Então será menos 7 menos 1, dá menos 8, né? Depois 1 menos 2, que é menos 1. E 3 menos 3, que é 0. Uma equação então a equação, por exemplo, paramétrica então uma equação, vou mudar o ponto aqui só para já aproveitarmos o exemplo, né? 4, então aqui as coordenadas seria 4 menos 3 1, né? Muito bem, a equação paramétrica seria, ou seja, você quer encontrar x, y, z. Então, eu apaguei ali, mas como é que descrevemos isso? X, olhamos uma coordenada de um ponto, então pode ser A ou B, tanto faz. Vamos escolher B, só para ilustrar. Então seria menos 7. Lembra, aqui apareciam as coordenadas do ponto 1, 4, mais lambda vezes as coordenadas do vetor diretor. Então, menos 8, menos 1 e 1. Então, aqui ficaria menos 8 lambda. Menos 1 vezes lambda, ou seja, menos lambda. E, por último, 1 vezes lambda. Aqui não apareceu, tá? Mas aqui é 1 e 1. Menos 8, menos 1 e 1. Coordenadas do vetor diretor. Ou seja, temos aqui as coordenadas de todos os pontos da reta AB, tá? Então, por exemplo, quando fizermos lambda igual a 0, encontramos o ponto menos 7, 1 e 4, que é justamente o ponto B. Quando fizermos lambda igual a 1, por exemplo, vamos encontrar o ponto A, né? Ou seja, lambda igual a 1 quando fizermos lambda igual a 1, por exemplo, encontramos o ponto A. Ou seja, isso daqui vai ser o ponto A. Vai ser menos 7, menos 8. Na verdade a gente trocou, né? Então é menos 1, tá? Lambda igual a menos 1. A gente está olhando o vetor diretor AB, né? Então de B até A tem que ser um menos V. Então tem que fazer menos 1. Então menos 1 vai ficar menos 8 vezes menos 1 dá 8. 8 menos 7 dá 1. Menos 1 fica positivo, né? Então dá 2. E menos 1 fica 4 menos 1, que dá 3. Ok? E aí você pode ficar brincando com isso, né? Ou seja, conforme vai fazendo o lambda variar aqui, você vai encontrando os pontos da reta. Equação simétrica, por exemplo, né? Então, equação simétrica aqui, só para ficar claro, né? Por exemplo, se eu fizer lambda igual a 1, eu vou encontrar um ponto C aqui da reta. E note que dá até para você dizer, né? Ou seja, estamos nessa direção, né? Estamos olhando o vetor AB. Então, se fizermos lambda igual a 1, seria este ponto aqui, né? Vou colocar mais um representante aqui de AB com origem em B. Vamos encontrar esse ponto C aqui, que é dado por essa expressão. Então é menos 15, né?
a segunda é 0 e a última é 5. Então é menos 15, 0 e 5 as coordenadas de um outro ponto da reta R. Muito bem, equação simétrica, por exemplo, de R, aquela brincadeira que fizemos, né? Ou seja, isolar o lambda. Ou seja, então aqui seria x mais 7, ok? Dividido por menos 8, né? Podemos inclusive deixar assim. Claro, você pode jogar o menos 8 para cima, é gosto. Y menos 1. Aqui dividido por menos 1. E z menos 4 dividido por 1, né? Ou seja, essa daqui seria a equação simétrica de R. Ok? Claro, ou seja, você pode colocar menos 7, menos x, né? Menos x, menos 7. Menos y mais 1 e z menos 4. Aqui seria a equação simétrica então de R. O que ficou faltando? Equação vetorial, né? Vou fazer aqui no cantinho, só para... pode ser aqui mesmo. Ou seja, quem que seria a equação vetorial seria isso, ou seja, todos os pontos x que são da forma, por exemplo, escolhe um ponto da reta, por exemplo, 1, 2 e 3. Mais lambda AB. Vou colocar aqui as coordenadas de AB não, mas... essa seria a equação vetorial. Duas ou três palavrinhas. A escolha do ponto é arbitrária, tá? Eu poderia escolher o ponto A, foi o que fizemos, poderia escolher o ponto B, poderia escolher o ponto C, tanto faz, tá? Mas o que tem que ficar claro é que conforme, não importa a escolha, e nem do vetor diretor, poderia ter escolhido o vetor BA, qual outro? O vetor AC, BC, AB dividido por 2, AC dividido por 2, duas vezes AC, tanto faz, tá? Então a escolha do ponto do vetor diretor não são únicos, ou seja, tem infinitas escolhas, mas o fato é que esse objeto, ou seja, o conjunto dos pontos x que irão satisfazer essa equação é a reta R, tá? A reta é o objeto geométrico fixado, né? Aqui. Mesma coisa aqui, né? Todas elas são equivalentes. Se eu faço o lambda variar, não importa o ponto aqui, eu vou encontrar novos pontos. E todos esses pontos que eu encontro é justamente a reta R, que é um objeto geométrico determinado. Que mais que dá para brincar aqui? Por exemplo, o que significa um ponto está ou não na reta, né? Então, por exemplo, 2, 7 e 3, ou seja, este ponto, vou chamar aqui de D, pertence à reta R, ou seja, um ponto aí que escolhemos aí do espaço e estamos perguntando se ele pertence a essa reta R. Como é que verificamos isso? Então, ou seja, este ponto pertence a R
é equivalente a dizer que ou ele satisfaz isso, isso e isso. Então basta checar em qualquer uma dessas três expressões que encontramos. Então, por exemplo, aqui, né? Ou seja, é possível encontrar lambda se somente se existe um lambda, tal que 2 tem que ser igual a menos 7 menos 8 lambda. Depois teremos que ter 7 igual a 1 menos lambda. E 3 teria que ser igual a 4 mais 1 lambda. 4 mais lambda. Ok? Então teríamos que encontrar um lambda que satisfaz simultaneamente essas três expressões. Então provavelmente que não, né? O ponto que a gente chutou. Então isso seria equivalente a fazer com que lambda tem que ser, que pela última, lambda teria que ser igual a menos 1, que na última, e lambda teria que ser igual também a, nessa daqui por exemplo, então ficaria 6 a menos 6. Ou seja, então você teria que encontrar um número real que é igual a menos 1 e igual a menos 6. Ou seja, não é possível, né? Então logo, então como aqui não precisa escrever esse, está incomodando isso daqui. Então ele pertence a esse, ou seja, lambda tem que ser isso. Então como não existe tal lambda, temos que D não pertence à reta R. Ou seja, então a resposta aqui, não. Ele seria um ponto de R se fosse possível encontrar um lambda que satisfazesse essas três equações simultaneamente, tá? Muito bem. Eu vou dar um tempinho no vídeo para pagar e voltamos a falar sobre equação de plano, tá? Então até mais.